Oi, gente querida, muito bom estar com você de novo para trazer mais uma vez uma palavra relevante para a sua vida. Hoje, a palavra que eu tenho para falar com vocês não é uma palavra tão agradável, mas é super necessária. Hoje eu estarei falando sobre o inferno. Ele existe? Como ele será? Quais são as suas características? Essa é uma mensagem super relevante. Quero pedir a todos que compartilhem, porque muito pouco se fala a respeito do inferno. Bom, eu quero começar a falar sobre as características do inferno. Todo mundo sabe, até mesmo aqueles que não são cristãos, que o inferno é o lugar para onde vão as pessoas depois que morrem e aquelas que, vamos dizer assim, no entendimento popular, são aquelas pessoas que não foram boas, que vão para o inferno. Mas a Bíblia, ela não fala somente de um lugar, embora a palavra de Deus use palavras diferentes no original e a nossa tradução seja sempre inferno, é importante a gente entender que existem lugares diferentes. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o lugar onde as pessoas que morrem sem Cristo vão para esperar o momento do juízo final. No Velho Testamento, este lugar era chamado de Sheol, ou Seol. No Novo Testamento, este lugar é chamado de Hades. Portanto, Sheol, ou Hades, não é o inferno definitivo. É o lugar para onde vão os perdidos, onde ficarão aguardando até o fim, quando acontecerá o juízo final. Então, o Hades ou Sheol é um lugar de consciência, é um lugar de sofrimento. A gente se lembra bem daquela história do rico e o Lázaro, e aqui é importante dizer que não é uma parábola, é uma história verídica, porque uma das características de parábolas que Jesus conta é que não existem nomes. Agora, quando Jesus dá um nome para o Lázaro, e ali fala do pai Abraão, ali certamente Jesus, pelo seu conhecimento, ele trouxe uma revelação de uma história que aconteceu. É muito importante que vocês entendam, o primeiro lugar para onde vão os perdidos é inferno, entre aspas, um lugar de espera até o juízo. No Novo Testamento é o Hades, no Velho Testamento esse mesmo lugar é chamado de Seol. Essas pessoas vão aguardar até o juízo final. E no juízo final, elas vão ser lançadas no lago de fogo, também conhecido por Geena. Geena é a palavra grega, né? Geena é terra, Ina, do vale de Inom. Então, o inferno definitivo, para onde Satanás vai com seus anjos e os perdidos, é chamado na Bíblia de lago de fogo. E as outras vezes que a Bíblia fala do lugar que se espera até o juízo final, esse lugar é o Hades ou o Sheol. Bom, mas muitas pessoas me perguntam, quem é que vai estar no inferno? Em primeiro, Satanás. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Satanás vai estar no lago de fogo. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. A besta é o anticristo. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui, logo de cara, nesse texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 10, a gente vê que o diabo, o anticristo e o falso profeta serão os três primeiros moradores do inferno, tá? Antes do juízo final, eles já serão lançados no lago de fogo. Em segundo lugar, vale a menção, do anticristo e do falso profeta. O texto diz assim, Apocalipse 19, 20, mas a besta, o anticristo, foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Mais uma vez, aqui está dizendo que a besta, o anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo, tá?
Isso aqui é o Geena mais uma vez. E aqui a gente vê claramente que as pessoas não vão deixar de estar conscientes como algumas pessoas acreditam. Porque existem algumas denominações que pensam que o inferno é a aniquilação da vida. A pessoa não vai sofrer no inferno, ela vai simplesmente deixar de existir e não vai nem sofrer, nem ficar alegre, vai deixar de existir. Aqui não, está deixando claro que a besta, o falso profeta, são dois seres humanos, são lançados no lago de fogo vivos, tá? Quem mais vai estar lá no lago de fogo? Todos os anjos caídos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Neste texto aqui aparece uma terceira palavra que é traduzida por inferno na nossa versão portuguesa. Quando diz aqui que Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, a palavra aqui é tártaro. O tártaro é um lugar onde esses demônios, que a Bíblia diz que eles abandonaram o seu corpo, o seu domicílio, e eles tiveram relações sexuais com as mulheres e produziram aqueles chamados gigantes, esses demônios estão aguardando o juízo, não no Hades, mas no Tártaro. E tampouco não estão no lago de fogo. Mas, quando vier o juízo final, eles sairão do Tártaro e serão lançados para o lago de fogo. Quem mais estará lá no inferno, no lago de fogo? Atos 1:25 diz que Judas Iscariotes, a Bíblia diz, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. A gente sabe que Judas, depois que ele caiu em si, ele não se arrependeu. Ao contrário, ele foi, comprou um campo e se enforcou numa árvore. Quando a Bíblia fala do lugar para onde ele foi para o inferno. Então, todos esses estarão presentes no lago de fogo, no inferno. Mas e o povo em geral? E a grande população mundial que não creu? Bom, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bom, gente, essa é a parte que mais nos interessa. E eu quero aqui, com muita seriedade, com muito temor e tremor, trazer essa palavra para você. A Bíblia está falando de um grupo de pessoas que não estará nos céus. É um grupo de pessoas que estará no lago de fogo e de enxofre. Bom, em primeiro lugar, fala dos covardes. Agora, que covardes são esses? São aqueles que a palavra de Deus diz que apesar de saber que Jesus era o Messias, não se entregaram a ele por conta de medo. A Bíblia diz: aquele que me confessa perante os anjos do meu Pai, eu o confessarei diante do meu Pai e dos anjos no dia do juízo final. Portanto, pessoas que deixam de se entregar a Jesus por medo de perseguição, por medo de serem ridicularizadas, essas pessoas não vão estar na presença de Deus. Qual é o segundo tipo de pessoas que a gente vê nesse texto que citei? Os incrédulos. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É simples assim. Você prega o evangelho para uma pessoa, o Espírito Santo toca nela. Se ela se entregar a Jesus e crer que ele morreu no seu lugar para perdoar os seus pecados, ela tem a vida eterna. Quem rejeita, quem não crê, quem não se entrega a Jesus, este vai permanecer na ira de Deus. E o lago de fogo e enxofre é o lugar
onde a ira de Deus estará sobre todos os que rejeitaram o seu Filho. Em terceiro lugar, a Bíblia fala que os abomináveis não estarão nos céus, estarão no lago de fogo. Lá em Provérbios, capítulo 6, de 16 a 19, a gente aprende quem que são esses abomináveis. A Bíblia diz lá: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Tá? Essa é uma maneira poética de Salomão, está dizendo que todas as 6 são abomináveis e a 7ª é a mais abominável de todas. Não está querendo dizer que somente a última é abominável. Não. Na linguagem poética dele, todas essas 7 coisas são abomináveis. E aí ele vai dizer: olhos altivos. Queridos, pessoas soberbas, que se acham melhores do que outras, que não conseguem olhar para dentro de si mesmas e enxergar a sua própria mazela e entender que jamais merecerão o céu, a não ser pela graça de Jesus, são abomináveis para Deus. Segundo lugar, língua mentirosa. Nós vivemos num tempo onde a mentira é regra. Aí você vai me dizer: mas pastor, quer dizer que se eu conto uma mentirinha aqui, outra ali, eu vou para o inferno? Queridos, a Bíblia deixa claro para a gente que todo pecado, ele tem diante de nós a acusação, mas tem também a porta aberta para a confissão e para o perdão. Se você mente e se arrepende e deixa o pecado da mentira, você não é um mentiroso. Agora, se você vive como um mentiroso, vive uma vida dupla, vive uma vida de mentira, você não está se qualificando para o céu, está se qualificando para o inferno, porque o pai da mentira é o diabo. Então, não pense você que você vai simplesmente declarar que aceitou Jesus e vive uma vida de mentira e vai chegar naquele dia e vai estar salvo. Porque quem aceitou Jesus de verdade, o Espírito Santo habita nele, quando peca, fica triste. Sabe, o pecado causa constrangimento e isso faz com que a pessoa se arrependa aos pés do Senhor. Né? Como diz a Bíblia, aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Mãos que derramam sangue inocente, violência, morte. Deus pode salvar um assassino? Claro, aqueles 2 ladrões na cruz, muito provavelmente eles mataram. Um deles se arrependeu e foi para o céu. Agora, uma pessoa que vive cometendo morte, derramando sangue, essa pessoa não vai estar no céu, o lugar dele é no lago de fogo. Coração que trama projetos iníquos. Você é aquele tipo de pessoa que manipula, que está sempre engendrando um plano para passar alguém para trás, para conseguir o que você quer. Cuidado, esse é o caminho do inferno. Pés que se apressam a correr para o mal. Pessoas com o coração, com a volúpia, com o drive, com a atitude sempre de fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Sabe, a última delas é a pior de todas. É aquela pessoa que está sempre jogando o irmão contra o irmão. É o fofoqueiro. É aquele indivíduo que calunia. É aquele indivíduo que quando fica contra alguém quer lançar todos os outros contra ele. Cuidado, esse é o caminho do inferno, meu querido. Se arrependa e caminhe em direção à vontade de Deus, que é o arrependimento. Em quarto lugar, a Bíblia diz que os assassinos não vão estar presentes nos céus e, portanto, o lugar deles é no lago de fogo. Mas aqui eu quero incluir também 1 João 3,15. Porque diz a palavra de Deus: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Aqui o apóstolo João está deixando claro que o indivíduo que odeia, ele está matando no coração. E quando ele está matando no coração, se você vive agasalhando no teu coração ressentimento e ódio e mágoa, cuidado. A Bíblia diz que essa pessoa não tem a vida eterna permanente em si mesma. Porque se você aceitou Jesus e o Espírito Santo está em você, esse sentimento vai te incomodar tanto, o Espírito Santo vai falar tanto com você, que você vai se arrepender. A pessoa que não se arrepende de um ódio contínuo
pode ter certeza, o que está enchendo o seu coração não é o Espírito Santo, mas é Satanás. Porque a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. A ira e o ódio abre portas para que Satanás venha, e Satanás no coração de alguém, o final não é o céu, mas é literalmente o Gêena, o inferno. Em quinto lugar, a Bíblia fala sobre os adúlteros, tá? E aqui a palavra vem de porneia, de pornografia. Efésios 5:5 diz assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, aqui vem de pornografia, ou impuro, aquele indivíduo que está sempre com a mentalidade suja, né? Ou avarento, olha que coisa, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por quê? Porque o avarento, na verdade, o Deus dele é o dinheiro. E ele está servindo a Mamon. Então, veja que coisa tremenda, irmãos. Tem muita gente aí achando que está indo para o céu e, na verdade, está caminhando para o inferno. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Nós lutamos hoje contra esse espírito de sensualidade. Este é o espírito dos nossos dias, e está forte demais, e está, dominando muitas pessoas através de internet, de pornografia, mas a Bíblia está dizendo claramente: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, aí a palavra é nenhum pornós, né? Nenhuma pessoa que vive cometendo pornografia, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Deus puniu toda uma nação, na verdade, porque aquelas duas cidades, elas eram como nações, cidades-estados. Deus puniu Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade. Então não pense você que você vai descansar na graça de Deus vivendo uma vida de imoralidade, querido. A imoralidade é pecado, afronta Deus. E aqueles que vivem deliberadamente na imoralidade não estarão nos céus, a menos que se arrependam, claramente. Em sexto lugar, a Bíblia fala dos feiticeiros. A palavra aqui é fármacos, porque naquele tempo os feiticeiros eles usavam de drogas para fazer os seus encantamentos. E literalmente a feitiçaria é uma porta para demônios, e ela usa não só o ocultismo, mas usa também as drogas. Dois outros pecados que são muito comuns hoje até dentro da igreja. Cristãos que se dizem cristãos que são drogados, amarrados por demônios, achando que vão viver a vida eterna. Então, cuidado. A Bíblia diz assim, lá em Romanos 1, 22, 23. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui Paulo está falando dos idólatras, aqueles que colocam outras criaturas, e não o próprio Criador, como o Senhor da sua vida. Pessoas que se prostram, que adoram aquele que não é o Criador, adoram as criaturas. Em oitavo lugar, os mentirosos. João 8,44 diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, eu quero terminar essa palavra e eu vou fazer um segundo vídeo a respeito do inferno, dizendo para vocês que Deus precisa que você mande esse vídeo adiante. Esta palavra precisa alcançar milhões de pessoas, porque as igrejas, os púlpitos não falam sobre o inferno. E Deus tocou no meu coração, porque eu fiquei pensando, eu falo tanto sobre o amor de Deus e tem que falar, a gente tem que falar muito mais do céu do que do inferno. Mas as pessoas precisam saber o que é que eles esperam se elas não tiverem a Jesus como Salvador. E se você que está aí foi impactado e quer de fato se livrar do inferno, é muito simples. Creia que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e pelos meus pecados. Entregue a tua vida ao Senhor.
Abandone os seus pecados e comece a viver para o Senhor. Se você é uma pessoa que já é um crente, que anda com o Senhor e tem de vez em quando caído, querido, enquanto estivermos na terra, nós somos seres pecadores e muitas vezes somos atraídos pelo mal e caímos. Mas uma coisa diferente é você cair em pecado e se arrepender. E outra totalmente diferente é você andar no pecado como se aquilo fosse absolutamente natural. Não é natural. E tome cuidado, porque se o pecado não produz tristeza no seu coração, é porque você já está se desviando, está caminhando para a apostasia. Então, em nome de Jesus, abandone o seu pecado e, antes de mais nada, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus, eu quero orar por todos que me ouvem agora, todos que me veem. E eu quero te pedir, Senhor, que esta palavra seja salgada, que esta palavra produza arrependimento, que esta palavra leve, Senhor, aquele cristão que está brincando de ser crente, Deus, a um arrependimento e a uma mudança de vida. E que esta palavra possa levar a todos que me ouvem, Senhor, a um comportamento de temor e tremor, de obediência, Senhor, de buscar ao Senhor no teu altar, para que o Senhor transforme as suas vidas, em nome de Jesus. A pergunta é: como será o inferno? Quais as características? Quanto tempo ele vai durar? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia diz que o inferno, o Geena, né, o lago de fogo, aquele final, tá? É um lugar de um fogo que não se apaga. Mateus capítulo 3, versículo 12 diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui, gente, João Batista está usando a figura da colheita do trigo. Como se fazia? Eles colhiam trigo e jogavam na chamada eira. E na eira, eles separavam a palha do conteúdo, dos grãos. E ele diz claramente que o fogo que queimava a palha é semelhante, ou é a figura que ele usa para comparar ao fogo do inferno. Então, o que é o trigo? O que é os grãos que o trigo dá? Nada mais é do que as pessoas que aceitam a Jesus e creem que Jesus é o Senhor e o Salvador. Essas são batizadas com o Espírito Santo, que por sua vez as sela até o dia da redenção. Quem é selado no Espírito está sendo guardado pelo Espírito para o dia da redenção. E aqueles que não aceitam, estes são comparados à palha. E do mesmo jeito que a palha, vinha a pá, né, levava a palha e jogava no fogo para queimar, aqui João Batista está dizendo que Jesus, o mesmo Jesus que salva, que batiza com o Espírito Santo, lançará aqueles que não creem nele no fogo inextinguível, ou seja, um fogo que não se apaga. Então, saiba, meu querido, que o fogo eterno é eterno mesmo. Lá em Mateus capítulo 13, versículos 41 e 42, a Bíblia diz: mandará o Filho do Homem, Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o Geena, o inferno, é um lugar de sofrimento, e sofrimento eterno. Em segundo lugar, o inferno ou o Geena é um lugar de memória e de remorso. Lá em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, ali nós temos Jesus contando, um relato de Jesus contando a história do rico e do Lázaro. Bom, como vocês já sabem, se não sabem, confiram lá. O rico era um homem que teve tudo de bom na terra, mas que nunca se quebrantou perante Deus, perante a sua palavra. Viveu a vida nababescamente, viveu a vida irresponsavelmente. O Lázaro, em contrapartida, ele teve muitos sofrimentos, mas ele temeu a Deus. Ele foi um homem que entregou a sua vida para Deus. E agora,
Jesus está contando a história que os dois estão no Seol ou no Hades, que é o lugar onde se espera, né, o juízo final. Aqui no caso, depois da ressurreição de Jesus, uma outra oportunidade, eu digo para vocês, os salvos que estavam lá são levados para o terceiro céus, tá? Mas os perdidos continuam no Seol ou no Hades. Mas o que a gente vê é um grande lamento. O rico está ali vendo o pai Abraão e ele então percebe que ele pode se comunicar com o pai Abraão e ele diz assim: pai Abraão, peça ao Lázaro para que molhe a ponta do seu dedo na água e que mate a minha sede. O pai Abraão fala assim: não, os que estão aqui não podem passar para aí. Aí ele diz assim: por favor, eu tenho 5 irmãos da família do meu pai, deixe que eu vá até eles para falar para eles o que vai acontecer se eles não se quebrantarem. Abraão falou: os que estão aqui não podem passar para lá, os que estão lá não podem passar para cá. Então a gente percebe claramente que o rico está atormentado e lamentando tudo aquilo que ele viveu, as oportunidades que ele perdeu na vida. Então, tanto ele tem lembranças, memória do que aconteceu. As pessoas que estiverem lá vão lembrar de tudo, de todas as oportunidades, de todas as vezes que Deus falou com elas e elas se mantiveram, sabe, irredutíveis. E elas vão ter grande remorso, mas não terão oportunidade de salvação. Então, semelhantemente a Davi, o pecado delas vai estar todo o tempo diante da sua memória. Lá em Salmos 51, versículo 3, Davi diz assim, ele está em pecado, ainda não se arrependeu, ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, Davi escreveu depois que ele adulterou com Betseba, depois que ele mandou matar o marido de Betseba, Urias, e ele ainda não tinha efetivamente se arrependido. Então o pecado dele ficava o tempo inteiro na sua memória, o tempo todo acusando, né? Então, imagine, se Davi já estava sentindo culpa, imagine as pessoas que estiverem no inferno. Então, semelhantemente a Davi, eles vão lembrar todo o tempo dos pecados. Mas, diferentemente de Davi, eles nunca poderão dizer aquilo que Davi disse quando ele se arrependeu. Lá no Salmo 32, versículo 1, Davi diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Poxa, mas espera lá, pastor. A quem Deus não vai atribuir iniquidade? Nós somos todos pecadores. A todos quantos confessaram a Jesus seus pecados e creram na sua salvação. Por isso que ele diz: bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto. No tempo de Davi, o pecado era coberto. Era o sangue dos cordeiros, dos animais, cobrindo o pecado. Nos nossos dias, o pecado não é coberto, o pecado é destruído. Nós somos perdoados. Jesus não se lembra mais dos nossos pecados, porque o seu sangue nos perdoou, nos lavou. Então, agora, isto é um privilégio enorme somente daqueles que creem em Jesus como seu único Salvador e que confessam os seus pecados. Você peca hoje, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É óbvio que Jesus, claro, essencialmente, Ele já perdoou os pecados até do futuro. Mas, queridos, não corra esse risco de achar que você pode viver uma vida de pecado simplesmente porque você um dia confessou Jesus como Senhor e seu Salvador. É muito importante você saber que pessoas que andam em pecado são pessoas que não estarão lá nos céus, na presença de Deus. Em terceiro lugar, o inferno é um lugar de sede. Lucas 16, 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Bom, se haverá sede, é necessário que haja um corpo.
Então, da mesma maneira que as pessoas terão um corpo glorificado, né, como o corpo de Jesus, que comeu pão, que foi tocado, mas ao mesmo tempo desapareceu do lugar. Esse é o corpo glorificado que os salvos vão receber. Os perdidos receberão um corpo também imune à destruição do fogo eterno. Mas será um corpo que, apesar de não morrer, vai sentir todas as misérias, a dor e a sede também. É um lugar de dor, como eu acabei de dizer. Em Apocalipse 14, versos 10 e 11, diz o seguinte: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Uau! Que coisa tremenda, irmãos. Aqui, a palavra de Deus está dizendo que na grande tribulação, quando o anticristo vai colocar a marca da besta das pessoas, quem receber voluntariamente vai receber essa punição. E fala de dor, de tormento, de dia e de noite. Não tem descanso, não tem refresco, não tem sombra, não tem um sequer segundo onde essa pessoa vai se tornar alguém que vai receber um refresco da parte de Deus. Todo o tempo. Então, meu querido, você que crê em Jesus, mas que está vivendo uma vida de pecado, quando vier a trombeta, o arrebatamento, e você não subir, você vai ter que fazer uma escolha. Se vai receber a marca da besta e eternamente morar no Geena, o lago de fogo, ou morrer, ou ser decapitado. Então, o melhor que a gente tem que fazer é confessar os pecados agora, santificar a nossa vida, pedir misericórdia para Deus, e não só pedir misericórdia para Deus, mas crer sobretudo no perdão que Jesus nos deu lá na cruz do Calvário. Do mesmo jeito que ele disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se você que está me vendo agora, nesse momento, confessar o seu pecado, a Bíblia diz que você já tem o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz assim: quem crê nas minhas palavras, Jesus disse em João capítulo 5, aquele que crê nas minhas palavras e naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Em quinto lugar, eu quero dizer que o inferno é um lugar de separação. Algumas pessoas contam piadas, eu mesmo já vi muita gente contando piadas, dizendo: não quero ir para o céu não, no céu é um lugar muito tranquilo, onde os anjinhos ficam tocando flauta, pulando de nuvem em nuvem. Eu quero ir para o inferno, no inferno vai ter badalação, vai ter festa, vai ter mulherada. Não, meu querido, não é nada disso. O inferno é algo terrível que você não quer ir para lá. Por quê? Porque o inferno é um lugar oposto ao céu. Interessante porque tudo que o céu tem de melhor, o inferno tem o pior. É a antítese dos céus. Por exemplo, o céu é o lugar onde Cristo está para sempre. E o inferno, em contrapartida, é o lugar onde Cristo não estará jamais. Aí você vai dizer assim: mas eu não preciso de Cristo. Você está enganado. Você vive nesse mundo, tudo que você tem de belo, de maravilhoso, uma brisa, um pôr do sol, uma música linda, tudo isso só existe por causa da presença de Cristo. Porque Cristo, Ele é o Criador de todas essas coisas. A ausência de Cristo é absolutamente horrorosa. É algo que você não vai querer experimentar. O céu é um lugar de vida eterna. E, portanto, o inferno, que é a segunda morte, é o lugar da separação eterna de Deus. Porque a vida é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A antítese da vida é a morte eterna, a morte espiritual, a segunda morte. Então, o inferno é um lugar terrível, é a antítese dos céus. O inferno é um lugar de trevas. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. E o inferno
é a separação da luz. É um lugar de caos e de trevas e de dor e de angústia e de desespero. O inferno é a separação definitiva da salvação. Pois Jesus Cristo, o Salvador, não estará mais lá. Seu nome, Yeshua, significa salvação de Javé. E onde não está a salvação, o que sobra é o desespero, é o abandono, é a morte, é a tristeza, é o choro, é o ranger de dentes, é o remorso, é o arrependimento que não tem volta, é o nunca mais. Você está entendendo, meu querido? Hoje, se você ouve a voz de Deus, arrepende, rasga o teu coração. Não importa o tamanho do seu pecado. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O inferno é o nunca mais. Nunca mais a vida. Nunca mais a alegria. Nunca mais o perdão. Nunca mais a presença de Deus. Nunca mais a paz que excede entendimento. Nunca mais. É o inferno. No céu, em contrapartida, nós não precisaremos mais nem de sol, porque o Cordeiro será a nossa luz. No céu não haverá morte, porque Jesus, o autor da vida, estará conosco. E lá haverá o fruto da árvore da vida, dando o seu fruto a cada estação, todo mês, para que os povos possam comer do fruto da vida eterna, e as suas folhas são para a cura das nações. Que coisa tremenda! Onde abundou o pecado, superabundou a graça. No céu não haverá dor, porque o nosso Salvador levou sobre si todas as nossas feridas e as nossas dores. No céu não haverá condenação, porque Jesus já pagou os nossos pecados. Lá na cruz do Calvário, Ele declarou: está consumado. O meu pecado, o seu pecado, foi perdoado em Jesus. Sabe, querido, se você ainda não se entregou a Jesus, ou se você está brincando com Ele, não brinque. Porque Ele veio como cordeiro, Ele entregou sua vida por mim e por você. Ele é longânimo, Ele é amoroso. Mas um dia Ele será o juiz, o justo juiz. E Ele dará a cada um segundo aquilo que merece. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Não haverá ninguém neste mundo, que não tenha Jesus como seu Senhor e Salvador, que se livrará do inferno. Somente aqueles que creram. Hoje existe uma teoria, existem teólogos, pastores que estão, dizendo que a cruz vai redimir a todos. Querido, se a cruz redimisse a todos, porque Jesus falou tanto do inferno? Se Ele falou do inferno, Ele falou para assustar? Claro que não, é porque ele existe. Então Ele veio para morrer, para nos livrar do inferno, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas você precisa confessar Jesus e se entregar a Ele. Esse é o único caminho para a salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E onde Deus não está, é o inferno. Mateus capítulo 25, versículo 41, diz que o inferno não foi preparado para os homens. O inferno foi preparado para Satanás e para os seus anjos. E a Bíblia diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então vejam, aqui a Bíblia deixa claro que haverá pessoas no dia do juízo, homens, seres humanos, para os quais Deus não destinou ao inferno, mas que vão para o mesmo lugar que Satanás e os seus anjos, porque simplesmente rejeitaram a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Lá no Getsêmani, em 3 ocasiões, Jesus orou: Pai, seja feita a tua vontade. Ali Jesus teve a opção de dizer para Deus: não a minha vontade, mas a tua vontade. E hoje
Você que é pecador também tem esta oportunidade. Se você disser, Senhor, seja feita a tua vontade, eu entrego a minha vida para Jesus. É isso que o Senhor quer de mim, eu assim o faço. O resultado disso será o céu. Ou então, você pode dizer, não seja feita a tua vontade, vai ser feita a minha vontade. Eu não vou aceitar, eu vou viver do jeito que eu quero as minhas próprias obras como sendo o objeto, a massa, o elemento que vai me julgar para o bem ou para o mal. E Deus está dizendo que seja feita a tua vontade. E no dia do juízo, ninguém que não tenha entregue a sua vida a Jesus receberá o céu. Porque basta um pecado para nos afastar eternamente da presença de Deus. Porque Deus é santo e Ele não pode conviver com o pecado. Por que Ele convive conosco, que somos pecadores, mas que cremos em Jesus? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Quem aceitou Jesus, Deus olha para Ele e não vê os pecados, vê o sangue. E o sangue de Jesus nos purifica uma vez para sempre dos nossos pecados. E eu quero dizer para vocês, por último lugar, que a duração do inferno, isso é muito sério. A palavra grega para sempre ou eternamente, no grego é aionion. E ela é encontrada 71 vezes no Novo Testamento. 64 vezes, meus queridos, se refere a Deus, a tudo que diz respeito a Ele, que é eterno. Por exemplo, fala da sua eternidade, da sua aliança, do seu poder, do seu espírito, do seu eterno reino, tudo que é eterno e que vai durar para sempre. As outras 64, as outras 7 vezes dizem respeito ao inferno. Então a mesma palavra que a Bíblia usa para falar de Deus que é eterno, que vive para sempre, é a palavra que ele usa, que a Bíblia usa para falar do inferno. Vai durar para sempre. E o inferno é uma escolha do homem. Aí você vai dizer assim, mas pastor, e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Deus é justo. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, Deus é capaz de se mostrar, como fez para Abraão, apareceu do nada, como tem feito para muitos muçulmanos sinceros que têm buscado a Deus. Eu tenho certeza que um índio, um muçulmano, alguém que esteja no meio do mato e nunca recebeu a palavra de Deus, mas é sincero, para esta pessoa, ou Deus vai fazer chegar a pregação do evangelho, ou ele mesmo se revelará. Porque ninguém na presença de Deus vai se dizer desculpável. Então, eu quero terminar essa palavra dizendo para você, o inferno é real, é para valer. Enquanto estamos vivos, vamos viver uma vida de santidade, nos arrependendo dos nossos pecados. Vivemos num tempo de tentação, de lutas, mas nós sempre temos a oportunidade de confessar os nossos pecados e sermos purificados de toda injustiça. Por favor, meu querido, compartilhe essa palavra. Leve adiante. Milhares de pessoas, milhões de pessoas precisam ouvi-la para serem livres do inferno. A palavra que diz que Jesus morreu no meu, no seu, no lugar de todos nós da humanidade. Mas é necessário crer e aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado, você que está me ajudando a levar as palavras tão importantes que prego para o Brasil todo e para fora dele. Deus te abençoe, te amo muito. Um beijo no teu coração.